Graça e paz, povo lindo. Vamos meditar no segundo milagre bíblico de Jesus Cristo, a cura do filho do oficial do rei. Vamos para a Bíblia. João 4, versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Versículo 49. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Versículo 50. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Versículo 51. E descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Versículo 52. E perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Versículo 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Versículo 54. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Amados, vamos para mais um milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cura do filho de um oficial do rei, que segundo João foi o segundo milagre de Jesus Cristo. João 4, versículo 54. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para Galileia. Não devemos esquecer que João e Mateus foram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Não devemos esquecer também da perspectiva do autor. Pela perspectiva de Mateus, seria a cura do leproso. Só que João falou que foi a cura do filho do oficial. Todavia, os dois foram inspirados pelo Espírito Santo
de Deus. Segundo o Evangelho de João, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde fizeram da água vinho. E ali se achava um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Este homem, ao saber que Jesus tinha vindo da Judéia para Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse para curar seu filho. E disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: desce, Senhor, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera, e retirou-se. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, dizendo que o seu filho vivia. Perguntou-lhes então que hora ele se sentira melhor, e eles lhe responderam: ontem, à 7ª, a febre o deixou. E reconheceu o pai, se aquela a mesma hora que Jesus dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Este foi o segundo milagre que Jesus Cristo fez depois de vir da Judéia para a Galileia. O primeiro foi em Caná da Galileia, em uma festa de casamento. Aquele mesmo Jesus Cristo que curou o filho daquele oficial à distância, ele não mudou, ele continua curando, pois ele é imutável. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O mesmo Jesus Cristo que operou maravilhas, prodígios e sinais no seu ministério terreno, continua operando na vida de todos aqueles que crêem. João 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém? Porque todos os milagres dos discípulos são em nome de Jesus Cristo. João 14, versículo 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia um nobre cujo filho estava enfermo
em Cafarnaum. Jesus aproveitou a oportunidade para mostrar que Ele é onipresente. Ele deixou claro que Ele também opera à distância. Ele, em Caná da Galileia, curou o filho do oficial que estava enfermo em Cafarnaum. Versículo 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Jesus Cristo aqui mostrou a sua onipotência. Apenas com o poder da sua palavra, repreendeu o espírito da morte que estava rondando o filho daquele oficial. Mais uma vez, Jesus Cristo provou que ele era Deus. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus Cristo aqui mostrou a sua onisciência, provando mais uma vez que ele era Deus, pois só Deus tem estes três atributos. Só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, só Deus é onipotente. Atos 2, versículo 22. Homens e israelitas, escute estas palavras. O Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Versículo 49. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Este oficial era um estrangeiro e tratou Jesus Cristo como Senhor. Já os judeus tratavam Jesus Cristo com desprezo. Alguns até blasfemavam contra ele. Lucas 7, versículo 37. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinhos, amigo dos publicanos e pecadores. Versículo 50. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Os milagres de Jesus Cristo são só para os que crêem no poder da sua palavra. E por isto que tem muitos crentes velhos que não recebem nada, porque não crê no poder da palavra. Mateus 8, versículo 13. Então disse Jesus
ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Só vive os milagres de Jesus Cristo os que crerem. Versículo 51. E descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Jesus Cristo é o dono da vida. Por onde ele passa, a morte tem que bater em retirada. João 11, versículo 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 52. E perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Jesus Cristo, sendo Deus, ele vela para a sua palavra se cumpra. Tudo o que Deus prometeu para o meu irmão e para a minha irmã irá se cumprir no tempo certo. Hebreus 6, versículo 18. Para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e que tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Versículo 53. Entendeu, pois, o Pai, que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para voltar atrás. Mateus 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Só duas coisas é impossível para Deus: é que ele minta e que volta atrás das bênçãos prometidas. Se foi Deus que falou, o adversário, querendo ou não, irá se cumprir. Versículo 54. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para Galiléia, segundo está escrito pelo apóstolo amado e testemunha ocular de Jesus Cristo. Este foi o segundo milagre de Jesus. Se está escrito, é porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro deixou escrito que toda profecia da Escritura foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Se foi inspirada pelo Espírito Santo, é fiel e verdadeira. Amém? Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. Tenham todas uma ótima tarde.
repleta de felicidades e grandes livramentos da parte do Senhor dos Exércitos, do grande eu sou, do leão da tribo de Judá.